postei a gravação, daí pronto, né? Pior coisa. Sejam todas bem-vindas nessa noite maravilhosa, fria aqui da nossa região serrana, né? Estamos aqui em mais uma reunião da comunidade em busca de si. Hoje é o primeiro momento de corte, realmente, o momento que a gente vai realizar o primeiro corte desses traumas ancestrais, né? E estamos aqui juntos para fazer isso. E eu acredito que estamos todos ansiosos por esse corte, né? Acredito que esse corte vai ser muito importante na vida de todas vocês, de todas as pessoas que estão participando dessa comunidade. Então, hoje é diferente. Hoje não tem um conteúdo, não tem uma lista, não tem teoria. Hoje a gente vai trabalhar para realmente dissolver, destramar, cortar aquilo que está impactando vocês. E ao longo dos meses, conforme essa comunidade vai se desenrolando, é isso que a gente vai fazer. Cada 15 dias a gente faz um corte, espera esse corte se consolidar, daqui a pouco faz outro corte, e assim a gente vai gradativamente até que todo o método tenha sido esgotado. Tá? Então, depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês uma forma em que a gente pode acelerar isso, só que aí dentro de um outro programa. Tá? Aqui dentro da comunidade a gente vai seguir gradativo conforme a gente vai entendendo o processo de cada um. Não podemos acelerar muitas coisas para aquelas pessoas que estão ainda experimentando a técnica, olhando para o método de uma forma um pouco mais experimental. Eu estou com um rastreador aqui, então se eu me mexo, ó que legal. O celular me rastreia, então às vezes ele dá uma tremida, porque se eu mexo a cabeça ele me acompanha. Ó. Só para vocês não se assustarem aí, tá? E hoje a gente vai fazer uma meditação de corte. Ela é uma das práticas mais antigas e mais poderosas que existem. Tá? O povo chinês e o povo japonês já faz isso há muitos séculos, né? Principalmente nas doutrinas budistas. A meditação ela é uma ferramenta muito eficaz de recodificação e de tratamento de traumas, de reprocessamento de memórias. E é isso que a gente vai fazer hoje. E essa meditação ela vai trazer algumas sensações, e não é sobre esquecer. Não é sobre deixar de se amar, não é sobre fingir que não doeu, é sobre uma coisa só, para parar de deixar que o passado consuma a energia do seu presente. Eu sempre falo nas minhas aulas de Reiki que o futuro ele não existe, porque ele é uma promessa de algo que está por vir e você nunca vai viver no futuro, você sempre vai viver no presente. Então, quando eu falo assim, amanhã, eu nunca vou viver um amanhã, eu sempre vou viver o hoje. Eu sempre vou experimentar hoje. E o passado, essa piscada que você acabou de dar aí, já não tem mais como voltar, já é passado. Então, o passado também não há mais como modificá-lo, mas a gente pode interpretar isso de uma maneira. E eu sempre digo e repito, quando nós éramos crianças ou éramos mais jovens, nós tínhamos uma mentalidade, nós tínhamos uma consciência, nós tínhamos uma forma de ver as coisas. E hoje nós temos uma forma completamente diferente de ver isso. Então, nós precisamos agora entregar para o nosso subconsciente essa nova informação, essa nova metodologia, essa nova forma de enxergar as coisas. Porque a partir do momento que eu informo o meu subconsciente que agora eu cresci, que agora eu amadureci, que eu estou enxergando isso de uma outra maneira, o meu subconsciente vai reprocessar aquele trauma que a minha criança sentiu. Porque para minha criança, aquela dor que ela sentiu talvez fosse uma dor de quase morte. Mas para minha cabeça adulta agora, é algo que já não faz mais sentido. É algo que não é tão dolorido assim, é algo que já passou. Mas o nosso subconsciente ainda está cultivando essa dor diuturnamente, alimentando essa dor, e a gente, sem querer, acaba replicando esses ciclos, refazendo o mesmo caminho sempre, buscando sanar uma dor que já não é para existir mais. Não é mais para estar ali. Tá? E vínculos energéticos são reais. A gente está vinculado àquelas pessoas que vieram antes de nós, a gente está vinculado às pessoas que se relacionaram com nós, a gente está vinculado às pessoas que têm algum problema conosco, que tiveram algum problema conosco em alguma fase da vida. A gente está vinculado.
E quando você teve essa relação intensa com alguém, um amor, uma amizade, uma mágoa, uma traição, um fio invisível ficou ligado em vocês. Porque cada vez que você sente essa sensação de novo, é como se você revivesse um pouquinho daquele processo. É como se você experimentasse uma fruta que você já conhece o sabor. Mesmo que você não saiba nominar o sabor dessa fruta, você diz assim: esse sabor eu já conheço, eu já passei por isso. E aí o seu subconsciente, ele ativa gatilhos que despertam novamente aquela mesma sensação que você teve lá naquele passado. E o seu corpo entra em modo de defesa exatamente como ele fez quando você passou por aquele trauma lá do passado. Então, quando a gente dá informação para o nosso subconsciente, olha, subconsciente, a minha mentalidade agora é outra, e eu vou reprocessar essa informação, eu não preciso mais cultivar essa dor, o seu corpo desativa o estado de alerta, o seu corpo desativa o estado de perigo. E é isso que a gente precisa fazer. Este fio, ele não some com o tempo. Ele só some com a intenção. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai olhar para esse fio, a gente vai identificar esse fio, a gente vai verificar de onde esse fio está vindo, para justamente poder fazer o corte dele. Porque só através dessa identificação, através dessa visualização mental deste fio, é que a gente vai poder fazer o corte. Né? E quando eu falo em corte de laços invisíveis, é isso. A gente olhar para esse fio e realmente ir lá e cortar. Como assim cortar? Para o seu subconsciente vai ser a seguinte informação: eu não preciso mais me condicionar a este sentimento, eu não preciso mais olhar para esse sentimento, eu não preciso mais pensar nessa situação, porque agora eu cortei o fio invisível que acionava o gatilho quando eu sentia aquela sensação de novo. E isso vai sempre se repetindo. Mas antes de começar, eu quero que você escreva aqui no chat. É só minimizar a janelinha ali, você consegue escrever. Tá? Uma palavra ou frase sobre o que você trouxe hoje. Não precisa explicar, só nomear. Né? Que trauma você acha que precisa cortar? De traição, de mágoa, de uma amizade, uma pessoa que te traiu na amizade, de um amor que não foi vivido, uma traição. Que fio invisível você está trazendo hoje? Que situação você está trazendo hoje aqui para a nossa comunidade? Por que isso é importante? Para que as pessoas que estão aqui saibam que elas não estão sozinhas, para que cada um de vocês saibam que vocês não estão sozinhos, que todo mundo que está aqui tem coisas tão igual ou piores, né? Que cada um de nós, e a gente precisa nominar isso. Mágoa, essa mágoa vem de onde? Por que essa mágoa está aí? É isso que a gente vai entender, o porquê que ela precisa permanecer. Ela não precisa permanecer. Nós vamos cortar esse fio dessa mágoa. Tá? Então vamos lá, vamos escrevendo aí. Quem quiser escreve, vai falando aí. Liberdade. Liberdade é um sentimento interessante. Tá? Um sentimento muito interessante. Liberdade eu acho que já é um resultado de muita coisa. Quando você começa a cortar esses laços, você começa a sentir essa liberdade. Tá? E enquanto vocês vão nominando aí, o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso é real. Tudo isso merece ser liberado. Essas mágoas, essas dores, esses ressentimentos. A gente não precisa se culpar mais por isso, a gente não precisa se julgar mais por isso. E nós vamos preparar o nosso corpo e a nossa mente para esse trabalho. Porque a partir de agora tudo começa a mudar. Né? Eu estava conversando com a Marilza no privado hoje e ela me contando que depois que ela começou a comunidade, ela também fez algumas consultas comigo, as coisas começaram a andar. Processos que estavam parados há muito tempo saíram resultados positivos, né? E a Sandra também comenta aqui sobre liberdade, é interessante isso. E é para ver como a energia realmente funciona, porque a partir do momento que as pessoas dão o primeiro passo, apesar de ter aquela analogia do balde de água suja que eu sempre faço para vocês, que às vezes o balde está lá quietinho, você vai lá revirar e vem toda a sujeira à tona. Gente, vocês não têm noção como é bom uma mudança de vida. A gente começou a nossa mudança de sede e a nossa vida virou de cabeça para baixo.
Aí que a gente percebe que o nosso balde de água suja estava lá parado há muito tempo e a gente não via que aquilo estava ali. De repente, problemas antigos vieram à tona, situações antigas vieram à tona para a gente resolver. E aí chegou momentos que a gente até pensou assim, caramba, tem tanta trava assim, tem tanta coisa acontecendo, por que as coisas estão desse jeito? E aí agora que as coisas já estão se resolvendo, as soluções estão aparecendo, você diz assim, poxa, foi necessário eu passar por este processo um tanto quanto confuso, um tanto quanto doloroso, para que nesse momento agora eu tivesse sentindo a plena satisfação de entender como o processo funciona. Que às vezes a gente está na estagnação e não percebe porque está tudo calmo, está tudo tranquilo. E quando a gente começa a remexer algumas coisas, mexer em gavetas, em caixas, sejam elas físicas ou sentimentais, as aranhas começam a aparecer. As aranhas começam a aparecer, as situações começam a se revelar, os escorpiões começam a sair dos esconderijos, para quê? Para que sejam eliminados, para que sejam reprocessados, para que sejam realinhados. E a gente só saberia desses problemas que eles estão ali a partir do momento que a gente se colocou à disposição para cortar, que a gente se colocou à disposição para jogar eles fora, para se desfazer deles. Porque a partir do momento que eu entendo que aquilo não faz mais sentido na minha vida, isso deixa de ser um peso, passa a ser um alívio. Estava conversando com a minha esposa agora há pouco e ela disse para mim, como eu estou me sentindo aliviada. Ou seja, agora que a gente já está num certo patamar de calmaria, que as coisas já estão mais ajeitadas, a inauguração da nossa nova sede está se aproximando, que vai ser sábado, inclusive estão todos convidados a participar, às 14 horas. Tudo isso, apesar da agitação agora para preparação e decoração do espaço e arrumação do que falta, mas tudo está mais tranquilo, tudo está mais suave. Mas no começo, muitas atribulações aconteceram. Por quê? Porque a gente mexeu nas caixas, porque a gente começou uma mudança. E isso eu trago exemplo para a vida de vocês. Muitas de vocês vão sentir mudanças significativas na forma que interpreta a sua relação consigo própria, na forma que enxerga essa relação consigo mesmo, com as outras pessoas, com as pessoas ao redor, com a sua família, com a sua autovalorização, com a sua autossabotagem, autopunição, enfim. Você começa a mudar a relação que você tem com você mesma. E você começa a perceber que isso é benéfico. E por mais que você esteja passando por algum tipo de tribulação nesse momento, essa tribulação é necessária para que você encontre o seu caminho, para que você coloque de novo os trens nos trilhos, para que as coisas comecem a acontecer. E às vezes a gente está tão confortável que a gente não percebe o quanto a gente precisa disso. E só vai perceber depois que a gente acessa um outro patamar de conhecimento, um outro patamar de consciência que a gente percebe que não precisava mais daquilo. Mas a gente fica ali apegado ao sentimento, apegado à situação, apegado ao ambiente, apegado às pessoas, apegado a relações que não fazem mais sentido para a gente. E aí quando a gente se desprende disso, que a gente solta, as coisas começam a acontecer. Mas enquanto você está ali preocupado, enquanto você está ali dando sua vida, dando seu sangue para resolver aquilo, parece que piora. Parece que piora. E quando você solta, as coisas acontecem porque você confiou. Você confiou e o universo está trabalhando para isso. Tudo isso é muito real. Tudo isso vai começar a ser revelado a partir de agora. Nós vamos começar a preparar nosso corpo e nossa mente. Então, para não ficar muito de lenga-lenga aqui, né, eu acho que a gente precisa aproveitar o tempo, nosso tempo é curto e justamente é curto para que cada vez mais a gente tenha essa vontade de consumir esse conteúdo, de estudar mais e de ter mais esse contato, né, porque senão a comunidade não teria o objetivo do porquê existir, né, é sempre um lugar de incentivo. Eu pretendo, inclusive, começar a distribuir uns conteúdos um pouco mais amplos para vocês, né? E eu quero que a partir de agora você procure um lugar tranquilo, se você não estiver nele, sente-se de forma confortável, coluna ereta, mas sem tensão, tá? Sem ficar tensionada. Assim. Pés no chão, se você estiver numa cadeira,
Mãos apoiadas nas coxas e a palma das mãos para cima. Eu quero que você fique assim agora. Fechem os olhos. Esquece que a câmera está aqui, só presta atenção na minha voz. 3 respirações profundas para chegar aqui no momento presente de verdade. Inspira pelo nariz lentamente, até encher o pulmão. Segura por um segundo, solta pela boca bem devagar, como se estivesse apagando uma vela. Isso, bem devagar. Inspira pelo nariz. Segura um segundo, solta pela boca bem devagar, como se estivesse soprando sutilmente uma vela. Mais uma vez. Inspira 2, 3, 4. Segura 2. Solta 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Inspira 2, 3, 4. Segura 2. Solta 2, 3, 4, 5, 6. Bem lento. Mais uma vez. Inspira 2, 3, 4. Segura 2. Solta 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Agora sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sinta todo o seu corpo agora. Sinta os pés no chão, as mãos abertas. Você está aqui. Não está no passado que você vai trabalhar. Não está no futuro que você vai chegar. Está aqui, agora, presente. Continue prestando atenção no seu corpo. Agora leve essa atenção para o centro do peito. Não o coração físico, o centro emocional. Onde você sente amor, onde você sente dor, onde você sente saudade. Coloque a mão direita ali se você quiser. Respira para esse lugar por um momento. Um minutinho de respiração para esse lugar. Preste atenção na sua pulsação cardíaca. Sente agora os centros do seu sentimento. Agora traga para a sua consciência o vínculo que você escolheu trabalhar hoje. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação que não foi resolvida, pode ser uma versão de você mesmo que você ainda não deixou ir, pode ser uma dor que você carrega há muito tempo sem saber de onde veio. Traga para dentro do campo da sua atenção. Não é para pensar sobre, sinta onde no corpo essa lembrança aparece. Onde você sente esse vínculo no corpo? No peito? Na garganta? No estômago? Nos ombros? Não julgue o que sentir, só localize. Preste atenção, encontre.
Agora, sem sair do silêncio interno, visualize um fio de luz saindo deste lugar do corpo e se conectando a este vínculo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, só visualize a conexão. Observe como essa conexão está. Tensa, pesada, fina, grossa, pulsando, parada. Só observe, sem julgamentos. Só observe. Agora eu quero que você reconheça o que esse vínculo significou. Não estamos aqui para negar o que foi real. Se foi amor, foi amor. Se foi dor, foi dor. Se foi proteção, foi proteção. Reconheça. E dentro de você, em silêncio, diga: eu reconheço o que foi entre nós. Eu honro o que eu aprendi. E agora, eu escolho me libertar. Eu reconheço o que foi entre nós. Eu honro o que eu aprendi. E agora eu escolho me libertar. Eu reconheço o que foi entre nós. Eu honro o que eu aprendi. E agora eu escolho me libertar. Visualize este fio entre você e o vínculo. Agora traga esse fio para a sua mão dominante. A mão que você escreve, uma faca de luz, uma tesoura. Pode ser dourada, pode ser branca, a cor que vier. Não importa a forma. O que importa é a intenção. Respira fundo. Com a próxima inspiração, visualize o seu braço se movendo e cortando este fio. Se você acha que não conseguiu cortar, continue até cortá-lo. Se são muitos fios, corte-os todos. Observe o que acontece depois do corte. Como você se sente no corpo? O que mudou no campo ao redor de você? Não é para analisar, é só para sentir. Agora, onde esse fio estava conectado no seu corpo,
Visualize uma luz entrando por esse lugar. Luz dourada, luz branca, a luz que vier. Preenchendo o espaço que ficou. Não deixando vazio, preenchendo com o que já é seu. Sua própria energia, sua própria força, sua própria presença. Preenchendo, preenchendo, preenchendo. Agora do outro lado, onde o fio estava conectado na outra pessoa, na situação, no vínculo, visualize a mesma luz preenchendo aquele espaço também. Você não está machucando ninguém com esse corte. Você está devolvendo a cada um a própria energia. O que era seu, volta para você. O que era do outro, volta para o outro. Visualize a luz preenchendo um espaço que foi aberto em você e na outra pessoa, ou na situação. Agora respira. Sente o seu corpo agora. Mais leve? Mais pesado? Diferente de alguma forma? Não existe resposta certa. O que você sente é o que é. Preste atenção. Deixe essa sensação tomar forma. Agora, em silêncio, uma última vez. Repita comigo. Eu me liberto. Eu te liberto. Cada um de nós segue com o que é seu. Em paz. Eu me liberto. Eu te liberto. Cada um de nós segue com o que é seu em paz. Eu me liberto. Eu te liberto. Cada um de nós segue com o que é seu em paz. Respira. Comecem a trazer a atenção agora de volta para o corpo. Sintam os pés no chão, as mãos, o peso do corpo onde vocês estão sentados. Movimentem os dedos das mãos e dos pés suavemente. Se quiserem, pode colocar a mão no rosto por um momento. E quando estiverem prontos, abram os olhos sem pressa.
Agora, se vocês tiverem água por perto, podem beber. Agora ancora e traz tudo de volta para o físico. Isso. Agora eu quero que vocês, se quiserem, podem abrir o microfone, é só clicar no microfonezinho que tem embaixo do chat aí e ativar. E eu quero que vocês ou digitem no chat ou me diga como você está se sentindo agora. Não quero uma análise completa, é só uma palavra. O que você está sentindo agora? Está se sentindo bem? Está se sentindo ruim? Sentiu alguma dor no corpo? Quero um relato bem breve de como você está se sentindo agora. Sentiu o peso ir embora? Que maravilha. Essa meditação faz um aterramento muito bom. Ela traz esse aterramento. Coisa boa. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? No microfonezinho ali embaixo. Não estou te ouvindo. Tem um microfone embaixo ali, tem que ativar bem aqui embaixo. Ou digita lá no chat, se não conseguir falar, digita lá. Aí, Fábio. De ter criado. Eu nas costas, então, a tua sensação. Sim, aham. E agora Sim. E agora eu tô bem. Bem. Deu um sentimento. Né, mas eu vou ficar bem. Vontade de chorar, né? Isso também é limpeza. Obrigado por compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo ir silenciado na Sandra. Consegui ativar seu microfone. Estou quase fazendo leitura labial da senhora já. Eu quase sabendo o que a senhora está falando já aí. Ai, tá bom. Que bom que a senhora está tranquila. Isso é muito importante. Viu como eu sei fazer leitura labial? Gente, tudo isso foi muito real, tá? A meditação de corte, ela trabalha por camadas. Então, o que você sentiu agora foi só a primeira camada. Essa liberação emocional é como se você tivesse descoberto um pouco do teu remédio, sabe? Para se aliviar essas dores, para tirar um pouco essa agonia do peito, para tirar um pouco essa sensação ruim.
E nos próximos dias podem surgir sonhos, memórias, emoções que pareciam até que estavam esquecidas, tá? Isso é normal, é o processo continuando. Então, nos próximos 7 dias, aí ainda reverbera um pouquinho essa meditação que a gente fez. Então, é muito normal que apareçam algumas coisas assim e que precisam ser olhadas, vistas, né? Muitas vezes a gente não dá importância para o que vem depois, mas o que vem depois é mais importante do que o antes e mais importante que o durante. E a gente precisa policiar muito a nossa mente, principalmente para nos manter longe de vícios que tínhamos antes, né? Vícios de linguagem, vícios de pensamento, vícios de se auto-julgar, se maltratar, de se punir. Essas coisas assim a gente precisa ficar atento para que isso não nos prejudique, né, nesses próximos dias. Então, se sentir raiva, deixa a raiva vir, mas não alimenta essa raiva, né? Se sentir dor emocional, peso de novo, não faz mal. Só respira, sente o seu corpo, volta para um momento presente e situa a sua mente. Você não está mais no passado, você está no presente, para trazer sua mente para o presente. Então, para trazer a mente para o presente, nada melhor do que respiração consciente. Sempre fazer essa respiração consciente, trazendo a sua mente para o momento presente, para aquele momento que realmente você está ali no seu corpo, sentindo cada dor, cada pressão, cada sentimento, cada pensamento sendo observado, para que você realmente saiba que você está ali. É aquela história, se beliscar psicologicamente para saber que você está presente no processo. Se o choro vier, deixa vir, deixa sair, choro é limpeza emocional, é para sair o peso do peito, é para sair aquela dor que estava ali há muito tempo, que você se culpava por isso muitas vezes, é auto-perdão. Então deixa vir, só deixa vir, não se condena. Ai, por que eu estou chorando? Parece que sou uma boba, que estou chorando por nada. Não é por nada, é por algo que estava guardado há muito tempo, por algo que estava preso há muitos anos, é por algo que precisava ser libertado e você talvez nunca olhou. Né? Ah, David, mas eu não tenho coragem nem de contar isso para ninguém, de contar para a comunidade, de contar para você. Tá tudo bem. Viva o seu processo. O que eu quero é que vocês sempre saibam que essa comunidade é um ponto de apoio. Essa comunidade é um ponto de conexão, é um ponto de ajuda. Não é um ponto de condenação, não é um ponto de crítica, não é um ponto de julgamento. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para se ajudar. Eu com o meu conhecimento, vocês com a experiência que vocês têm em relação à sua própria vida, aos seus problemas, e nós estamos aqui para curar um ao outro. Ao passo que quando eu falo com vocês, eu também me ouço. Né? Tem coisas que eu também senti aqui durante a meditação, fazendo meditação com vocês, e senti o peso nos meus ombros, a relação com minha mãe. Eu senti que eu precisava cortar a responsabilidade que eu tinha em relação a ela. A responsabilidade de ter tentado ser um bom filho, a responsabilidade de ter tentado agradar, a responsabilidade de me fazer pertencer, a responsabilidade de estar presente, a responsabilidade de manter essa relação, enfim, tudo isso estava como um peso nas minhas costas. Meus ombros estavam tensos, ainda estão um pouco tensos, mas durante a meditação eu senti esse vínculo me puxar para trás, como quem diz assim, se você não soltar esse peso, você não vai para frente, entende? Então, isso que você está sentindo agora, que é a liberação emocional, é plenamente normal. Eu, como terapeuta, também sinto. Essa comunidade, por isso que ela existe como um apoio, como uma ponte, né? Tem pessoas que estão aqui ocultas, não estão participando, estão assistindo as lives só depois, está tudo bem. Tá tudo bem, é no seu momento, é no seu processo. Isso que é importante. O importante é que você não desista e que você esteja sempre focado no seu processo evolutivo. Você não precisa abrir câmera, você não precisa digitar nada, você não precisa falar nada. Você precisa estar conectado. Conectado com um grupo. É como se fosse um grupo de ajuda, um grupo de apoio, um grupo de auxílio. Tá? E aí nós vamos fazer algumas dinâmicas práticas em breve, presenciais,
E aqueles que estiverem aqui na região, quero que vocês participem. Eu quero que vocês venham participar, tomar um café, tomar um chá, né? Para a gente fortalecer ainda mais essa comunidade. Agora, nos próximos dias, eu vou intensificar a propaganda da comunidade para que as pessoas entrem também e trazer mais pessoas, trazer mais conexões. A gente vai vendo que as nossas histórias vão ficando fáceis perto daqueles que vão entrando, e isso é normal, né? Porque ao passo que a gente vai andando em direção a um horizonte, né? A nossa vida vai melhorando, vai mudando. Tem gente que vai fugir da comunidade. Vai fugir por quê? Porque tem medo de mexer nas suas feridas. Mas nós temos exemplo aqui na tela, aqui comigo, eu não posso dizer quem que é, mas temos exemplos aqui de pessoas que estavam com medo de iniciar o processo. E agora, né, tá colhendo os proveitos do processo. O processo ele não é simples, ele não é fácil e também não vou dizer que não é doloroso. É como eu acabei de fazer a ilustração. Toda mudança dá trabalho, seja ela física, seja ela de ambiente, seja ela psicológica, emocional, mental, psicológica. Toda mudança dá trabalho, entenda. Você vai ter que arrumar as caixas, vai ter que descartar coisas que não cabem mais na sua vida, vai ter que organizar as coisas em um lugar novo, vai ter que dar uma nova cara para móveis antigos. Isso tudo está relacionado a sentimentos, a situações, a objetos, a lugares. Tudo precisa ser reorganizado. E quando você começa a reorganizar, você vai ver que a tua vida também começa a se reorganizar. É impressionante. E às vezes a gente acha que comete alguns erros, mas na verdade esses erros são apenas um time, um tempo que a gente precisa para assimilar o conhecimento daquele erro, daquela situação, para que as coisas fluam livremente. Um conselho para aqueles que estão tentando realizar alguma coisa, para aqueles que estão tentando encontrar o seu propósito de vida. Trace o objetivo, olhe para esse objetivo que você quer alcançar e solte. Considere feito, considere realizado. Você vai ver que muita coisa boa vai começar a acontecer na tua vida. Eu quero me livrar disso, então considere-se livre. Considere-se limpa. Considere-se modificada, que eu tenho certeza que a partir do momento que você confiar e entregar para Deus, para o universo, as coisas vão começar a se resolver. Enquanto a gente está fazendo pressão para as coisas acontecerem, enquanto a gente está buscando a solução desesperadamente, parece que é pior. As coisas tendem a ficar mais lentas, porque a gente está interferindo na ordem natural das coisas. Eu estava praticamente há uma semana tentando resolver um problema relativamente interessante. E quando eu soltei, ele se resolveu no mesmo dia. Quando eu soltei a tentativa de controlá-lo, a tentativa desesperada de resolver aquilo que não estava no meu alcance. Quando eu soltei, se resolveu. Acabou. E isso serve de aprendizado que às vezes a gente estuda muitos anos, mas ainda quer ter o controle de tudo. A gente não confia no processo. A gente não confia que é capaz de soltar aquilo que nos machuca. A gente não confia que é possível de modificar uma situação difícil, mas quando a gente solta, as coisas acontecem. E acontecem de coração. E aí a gente recebe mensagens assim: eu ouvi você, soltei, e de repente as coisas começaram a andar. E isso é muito bom. E às vezes eu também não me ouço. Então estou admitindo para vocês aqui hoje, na comunidade, que é um lugar de apoio, que é um lugar de cumplicidade, que é um lugar de aprendizado, que às vezes a gente também peca em segurar demais, em tentar controlar demais, né? E hoje eu quero te pedir uma coisa. Depois que a live encerrar, eu não quero que você abra o celular imediatamente. Não quero que você vá para o grupo, não quero que você leia notícias, eu quero que você fique 5 minutos só com você, fazendo o que for preciso. Tá? Bebe água, anda um pouco, senta no chão, sobre os seus pés ou na cama, porque o trabalho que você fez hoje foi muito real. E eu quero que você trate isso com cuidado. Então, nesse primeiro momento, tenta relaxar 5 minutinhos. Não se conecta a nada. Televisão, celular, atividades domésticas, nada. Fica 5 minutinhos com você. Só isso que eu te peço hoje.
E eu quero te agradecer demais por confiar nesse espaço, por confiar nesse projeto. E eu quero te agradecer por confiar nesse espaço com o que é mais seu, com a sua vida, com os seus processos, com os seus traumas. E eu vou deixar essa live gravada. Estou subindo ela no YouTube, hospedando ela de forma privada e depois disponibilizando para vocês. Eu disponibilizei as primeiras lá na plataforma Green, mas quem não tem cadastro vai ter que realizar o cadastro para acessar. Tá? Se vocês não conseguirem fazer o cadastro, me avisa que eu tento fazer por aqui. Mas eu tenho um limite de 10 cadastros, eu acho que eu já usei 10 cadastros manuais. Então, quem quiser assistir lá pela plataforma, que tem o e-book lá também, mas eu já mandei no grupo. É só se quiser, tá? E eu agradeço imensamente e abro agora o grupo para perguntas, tanto no chat quanto aqui no físico. E assim que não tiver mais perguntas, vamos fazer uma oração de entrega da nossa semana restante e encerramos a nossa live. Então deixo à disposição aí para vocês, quiserem fazer alguma pergunta sobre as sensações. Estou à disposição de vocês. Se não temos perguntas, agradeço imensamente a presença de vocês neste dia maravilhoso e anote na sua vida o dia de hoje. Hoje como começou a sua mudança real, não esqueça disso, tá? Hoje foi o primeiro dia em que você reconheceu tudo aquilo que estava, de certa forma, te impactando negativamente. E isso foi muito real. Eu quero que você reconheça isso. Não como uma fraqueza, tá? Eu quero que reconheça como uma força. Porque, gente, não é fácil admitir que a gente está errado, não é fácil a gente admitir que existia um vínculo entre certas situações, não é fácil admitir esse peso que a gente carregava, não é fácil admitir que a mudança precisa começar. E falando em mudança de novo, e trazendo um exemplo para a minha vida, eu posterguei a mudança de sede do Instituto, que é uma coisa muito simples, muito básica, por um ano. E durante um ano, eu evitei essa mudança por medo, de repente, do que ela ia me trazer. Então foi um ano acumulando dívidas, um ano acumulando frustrações, um ano acumulando pesos desnecessários. E sabe quando você termina com a mudança e aí você diz assim, caramba, é tão bom, por que eu não mudei antes? Por que eu não me coloquei à disposição antes? Por que eu não iniciei isso tudo antes? Sabe por quê? Porque você não tinha aprendido a lição do processo aí. Porque você precisava desse momento para aprender. Você precisava desse momento para se conectar com a sua nova verdade. E tá tudo bem. Cada coisa no seu tempo. Cabe a mim agora ficar me julgando porque eu fiquei um ano num lugar que eu não gostava, pagando mais do que eu tinha capacidade e sofrendo por isso? Não cabe mais eu me julgar, já passou, não tenho o que fazer. A partir de agora é reconhecer, aprendi a lição, primeiro sinal de descontentamento, eu vou analisar a situação e vou olhar para onde eu vou, porque parado não vou ficar. E é isso. É isso em relação aos sentimentos, é isso em relação aos vínculos. E falando de novo da minha experiência pessoal, só posso falar do que eu conheço. Eu fiquei 34 anos da minha vida tentando fazer a minha mãe me amar e fazer com que eu conseguisse amá-la. Por muito que eu me iludi achando que eu estava conseguindo, tá? E a verdade precisou ser escancarada na minha cara para eu perceber que eu estava errado. E para eu perceber que eu nunca coube na vida dela. E tá tudo bem. E tá tudo bem.
Porque a gente sempre tenta voltar para um lugar que um dia já foi nosso, que é o útero materno, ou o lugar que nos aqueceu, ou a felicidade da infância. E é a mesma coisa que você voltar para a casa da sua avó, ou para a casa da sua tia, que você gostava muito, e que você brincava quando era criança. Você volta lá achando que a felicidade que você sentiu naquela época ainda está lá. E aí, quando você volta lá de verdade, você diz assim: que decepção. Por que eu voltei aqui? E aí tem um ditado, uma frase de Carlos Drummond de Andrade que fala assim: jamais volte aonde você foi feliz, porque a felicidade não está mais lá e você não é mais o mesmo. E isso é um ensinamento para a vida. Voltar aos momentos que a gente já viveu, pensando que aqueles momentos nos trarão felicidade, é um erro gigantesco. Mas visitar o passado procurando as dores que nos fizeram mal também não traz efeito benéfico nenhum a curto prazo, vamos dizer assim, sem nenhum propósito. Revisitei a minha dor. Por quê? Qual o propósito? Se foi para ressignificá-la, parabéns. Se foi para se torturar, não vá. Não vale a pena. Eu fui muito feliz na casa da minha avó. Depois que ela faleceu, a primeira vez que eu pisei na casa, eu senti que aquilo não era mais o meu lugar. O cheiro estava lá, as paredes estavam lá, as roupas estavam lá, as mesmas coisas que eu vivia a vida inteira. Exatamente iguais. Mas não tinha mais sentido. Porque eu não ia lá pelo lugar. Eu ia lá pela situação e pela pessoa. Quando aquilo deixou de existir, acabou. E hoje eu vejo fotos de lugares que eu já visitei, sinto vontade de visitá-los novamente, mas eu sei que a felicidade não está mais lá. E eu também não sou mais a mesma pessoa. Então, para encerrar a live de hoje, eu me liberto em paz. É a frase que fica. Me liberto de tudo que não faz sentido. Me liberto de tudo que não me pertence. Me liberto de tudo que não é meu. Me liberto da culpa, do julgamento, da dor, do sofrimento. Em paz. Eu me liberto. Isso é uma parte do processo. Tudo que você vai sentir a partir de agora. Então não tenta forçar. E toda vez que a lembrança do vínculo aparecer, respira, coloca a mão no peito e repete: eu me liberto. Em paz. Gratidão. Querido e amado Mestre Jesus, gratidão por este momento, por esse espaço maravilhoso. Que a sua luz grandiosa possa tocar esses corações que nos assistem agora. Enchendo esses corações de amor, de alegria, de paz, de união e de todos os sentimentos puros e maravilhosos provenientes da sua divindade. Coloque em nossas mentes o discernimento, o mapa do caminho, e que nós possamos ouvir a voz dos nossos guias e guardiões, para que possamos encontrar mais facilmente o caminho do nosso propósito. Gratidão, Mestre Jesus. Nada é por acaso. E cada um que passou por aqui hoje foi e será tocado de alguma maneira internamente. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Gratidão e até quarta que vem. Fiquem bem.